Pega a palavra de Deus aí, por favor. Procure, por gentileza, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Sermão do Monte. Não me lembro muito bem se é o 15º, 16º, já perdi as contas, mas eu sei que tem sido precioso esse tempo que nós passamos estudando esse que é o principal discurso de Jesus. Hoje nós vamos entrar num assunto difícil de ser ensinado. Aliás, eu diria que até um assunto esquecido na igreja, e principalmente as igrejas modernas. Hoje nós vamos falar sobre o adultério. E adultério é tudo aquilo que altera uma verdade. Tudo aquilo que modifica uma verdade. O adultério é uma infidelidade. Sempre quando nós falamos de adultério, nós pensamos na traição do cônjuge, na infidelidade conjugal. Mas adultério não se limita a isso. Adultério acontece quando nós alteramos uma verdade. Quando você lê 2 Coríntios capítulo 4, nos versículos 2 e 3, Paulo fala que nós não pregamos o evangelho com falsidade, com infidelidade. Nós não adulteramos a verdade, Paulo ensina. Mas ele diz, mas nós recomendamos a consciência do homem pela manifestação da verdade. Então, qualquer pregador que usa um texto para os seus pretextos é adúltero. Por exemplo, quando a pessoa vai num posto de gasolina e ela coloca um combustível, de repente o carro não pega mais, começa a falhar, existe uma grande possibilidade daquele combustível estar adulterado. Porque existe uma porcentagem ideal de combustível e muitas vezes na intenção de obter o lucro, o frentista ou o posto vai lá e adiciona água. Por isso que você já ouviu muitas vezes o termo gasolina adulterada. Mas o que Jesus está querendo tratar aqui nesse texto é acerca do 7º mandamento da lei de Moisés. E ele tem a intenção de mostrar aos religiosos, aos escribas e fariseus, que eles não traziam a interpretação correta acerca daquilo que o texto queria dizer. E para tornar mais fácil a compreensão deles, Jesus ele une o 7º mandamento ao 10º mandamento. Eu vou mostrar isso para você já já. Para explicar, na verdade, que o adultério vai além do ato. Qualquer pessoa, a mulher, por exemplo, que só teve um homem na vida, aquela pessoa que tem um marido, é casada há 10, 20, 30 anos e que nunca se aventurou numa relação extraconjugal, quando ouve o termo da lei que diz não adulterarás, ela já vai ficar, graças a Deus, estou tranquilo, estou tranquila. Nunca traí meu marido, nunca fui infiel, nunca toquei em alguém, nunca abracei alguém. Porque nós temos a convicção de que o adultério, ele se limita a isso. Mas Jesus vai dizer que não é bem assim. Esse é o tipo de pecado que praticamente todas as pessoas já cometeram alguma vez na vida. E é essa a ideia que Jesus está querendo passar para os seus ouvintes. Que não basta haver o coito, não é necessário ter um contato físico, uma relação extraconjugal de corpos para que se cometa o adultério. Não, basta um pensamento, basta uma cobiça, uma vontade, e quando assim acontece, já cometeu adultério.
Evangelho segundo Mateus capítulo 5, versículo 27. Nós vamos ler até o 30. Deixa essa página marcada, por favor. Está escrito assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira para longe de ti, porque te é melhor que com um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Jesus está falando de imputar. E eles usam aquilo que nos tempos antigos eram considerados os principais membros do corpo: os olhos, que nos faz enxergar, contemplar o que está ao nosso redor, e a mão direita. Quem é destro sabe. Tem pessoas que não conseguem fazer nada com a mão esquerda. A mão direita é a mão que nós operamos, fazemos as coisas, realizamos as atividades. Jesus está dizendo: se os principais membros do seu corpo, se os seus olhos te fizerem pecar, se a tua mão te fizer pecar, arranca, joga bem longe de você. Porque é muito melhor você entrar na eternidade sem uma mão, sem o seu olho direito, do que com o corpo todo ser lançado no inferno. O que estaria Jesus querendo dizer com isso? Curva sua cabeça, feche os olhos, por favor. Senhor Deus e Pai Santo, Deus bendito, Deus todo-poderoso, nós mais uma vez estamos aqui na Tua casa, reunidos em Teu nome, e essa é a hora de nos alimentarmos com a Tua palavra. Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Tua palavra é pura, por isso Teu servo a ama, diz o livro dos Salmos. A exposição da Tua palavra dá luz e entendimento, Pai. E por isso nós oramos, pedindo que o Senhor dê luz à nossa mente, que o Senhor nos faça entender o que de fato o nosso Senhor está querendo nos ensinar, Pai. Que o Senhor seja exaltado através desta pregação e que nós possamos sair da igreja cientes das nossas responsabilidades e dos nossos deveres como servos do Senhor, Pai. Que assim seja feito em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Senta um minutinho aí no seu lugar, por favor. Jesus, ele está numa etapa do seu discurso onde ele deixa bem claro, no verso 17, que ele não veio para abolir a lei, para desprezar a lei ou destruí-la, mas ao contrário, ele veio para cumpri-la. Ele veio para fazer com que a lei se cumpra em si. Ele obedece todos os mandamentos da lei mosaica. E com a intenção de mostrar aos escribas e fariseus, bem como a todos os seus ouvintes, que eles haviam interpretado a lei de maneira equivocada, então Jesus ele começa a citar alguns dos mandamentos. Nós vimos na semana passada que Jesus ele menciona o 6º mandamento da lei mosaica, que diz: não matarás. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás. E aí ele dá o real sentido, mostrando que a lei vai além de uma escrita, mas que eles deveriam se atentar ao espírito da lei. Então ele diz: eu, porém, vos digo que qualquer que se encolerizar contra o seu irmão sem algum motivo, já será julgado por isso. Aquele que odeia o seu irmão é homicida. E agora Jesus ele vai usar o 7º mandamento da lei.
que está escrito no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 14, que diz: não adulterarás. Os escribas, os religiosos, os fariseus, eles entendiam esta lei num sentido literal. O adultério era um dos pecados mais escandalosos que haviam no Antigo Testamento, e eu diria que até os dias atuais. A interpretação dos religiosos era que o adultério consistia exclusivamente na conjunção carnal ilícita. O crime de adultério era caracterizado quando uma pessoa era surpreendida no ato. E a punição para esse crime era a execução. Quando você lê o livro de Deuteronômio, capítulo 22, versículo 22, o texto mostra isso de maneira bem clara. Quando o homem for surpreendido no ato do adultério com uma mulher casada, ou vice-versa, a punição deveria ser a morte. Então, qualquer um dos escribas, os fariseus, os religiosos, que não tivesse vivido esta infidelidade conjugal, eles se sentiam justificados. Qualquer um de nós aqui, quando ouvirmos um mandamento como esse, não adulterarás, imediatamente ficamos absolutamente tranquilos, porque nós recebemos essa conduta moral dos nossos pais. Nós aprendemos isso com eles, que isso é algo imperdoável, que destrói a reputação, que gera escândalo, desonra a família, e poderíamos dizer facilmente: deste mal eu não sofro. Era este o conceito dos religiosos, tanto que em João, capítulo de número 8, Jesus estava na manhã de um dia, ensinando no templo, e então os religiosos chegaram com uma mulher que foi surpreendida no próprio ato adulterando. E então eles vão dizer a Jesus: essa mulher foi pega no ato de adultério. Observe, versículo de número 3, João capítulo 8, versículo 3 diz assim: e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Ou seja, nós podemos provar que ela adulterou. Como? Nós vimos, nós somos testemunhas disso. Nós pegamos ela com outro homem, uma pessoa que era casada com alguém, ou nós pegamos essa mulher que tem um marido deitada com outro homem. Então a acusação que eles estão fazendo é com um ato, com a prática. E aí eles vão citar a lei de Moisés. Olha o versículo 5: e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Por que eles mencionam a lei? Justamente por causa de Levítico capítulo 20, versículo 10 e Deuteronômio 22, 22. Porque a lei dava a sentença de morte àquele que fosse flagrado no ato de adultério. Então ele chega para Jesus, que até então pregava o perdão, a redenção, o arrependimento, e a intenção deles é colocar Jesus contra a lei mosaica. Porque um dia Jesus perdoou um homem dos seus pecados, que desceu pelo telhado. Eles olhou para ele e disse: perdoados estão os seus pecados. E eles disseram: quem este homem pensa que é para perdoar? Só Deus pode perdoar. Então agora eles trazem esta mulher para colocar Jesus à prova. Porque se Jesus diz a ela: você está perdoada dos seus pecados, eles iriam dizer: então você está blasfemando contra a lei, porque a lei manda apedrejá-la. Jesus então vai dizer para aqueles homens aquilo que todo mundo sabe. Porque lá em Deuteronômio capítulo 17, versículo 7, o texto diz que
quando uma pessoa fosse pega num ato de adultério, cometendo algum crime, a primeira pessoa que deveria atirar-lhe pedras deveria ser a testemunha ocular, aquele que presenciou o fato. Então Jesus vai usar a lei para dizer a eles: vocês então flagraram ela no ato de adultério? Ok, quem nunca pecou, quem não tem pecado, então pode colocar a lei em prática, seja o primeiro a atirar pedras. E quando Jesus diz isso, Jesus forçou aqueles camaradas a olhar para o interior deles. Jesus fez com que cada um colocasse a mão na sua própria consciência. Jesus fez com que eles pensassem: então vocês estão querendo apedrejar uma mulher que foi surpreendida num ato de adultério. Ok, vocês viram isso, mas o pecado vai além daquilo que está diante dos nossos olhos, e existe um juiz que enxerga aquilo que os homens não podem ver. E quando Jesus diz isso, um a um eles começaram a soltar as pedras, e eles então se retiraram, e Jesus vai dizer para aquela mulher: mulher, ninguém te condenou? Eu também não te condeno, vá em paz e não peques mais. Mas por que eu estou dizendo isso a você? Porque o adultério era considerado um pecado grave, mas que na verdade os religiosos não tinham uma interpretação adequada. Quando nós observamos a lei, eu quero que você volte lá para o Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 20, para você entender melhor. Livro do Êxodo capítulo de número 20. Eles pensavam cumprir este mandamento. Eles achavam que estavam livres do pecado de adultério. Quando você lê Lucas 18:11, quando aquele fariseu bate no peito orando, dizendo: Senhor, graças eu te dou, porque eu não sou como esse publicano, roubador, adúltero. Ou seja, eles tinham um conceito sobre si, uma alta confiança. Eles acreditavam que, assim como eles cumpriam o que diz não matarás, eles também achavam que cumpriam o não adulterarás. Então Jesus vai dar luz ao texto. Jesus quer fazê-los compreender o que de fato a lei está dizendo. Então ele vai associar o 7º mandamento da lei, que é o que nós vamos ler agora em Êxodo capítulo 20, versículo 14, que está escrito assim: não adulterarás. Ele vai associar o não adulterarás com o 10º mandamento, que está no versículo de número 17, diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, boi, jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Então, quando Jesus menciona, lá onde nós iniciamos a mensagem, ele cita o 7º mandamento, dizendo: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher e em seu coração cobiçá-la, já cometeu adultério com ela. Ou seja, você não precisa ir às vias de fato, você não precisa procurar um lugar para estar a sós com ela ou com ele, você não precisa de fato praticar com os corpos o adultério. Basta a sua mente, o seu coração se encher de pensamentos ilícitos, de impurezas, de cobiça. O que é a cobiça? É um desejo intenso por alguma coisa. Então Jesus está querendo mostrar que para trair, para adulterar, para violar o 7º mandamento, basta não cumprir o 10º.
Basta permitir que no seu coração suba um intenso desejo, uma vontade, uma disposição. E aí você já pode começar a parar e pensar em algumas coisas. Porque olha que coisa interessante. Jesus, ele vai, para fazer os homens entender melhor isso, ele fala da cobiça. O desejo, o ardente desejo por alguma coisa. E você deve entender que a cobiça é uma das estratégias de Satanás para fazer com que o homem peque e transgrida os mandamentos de Deus, os princípios que regem o reino de Deus. A cobiça muitas vezes ela é despertada através do olhar. Quando Jesus estava sendo tentado pelo diabo no deserto, o diabo tentou usar uma estratégia que no princípio deu certo. Ele mostra para Jesus os reinos da terra, a sedução das riquezas. Ele faz Jesus olhar para aquilo. Ele quer despertar em Jesus o ardente desejo de possuir os reinos do mundo. E então ele diz: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Quando você lê Gênesis capítulo 3, você vai perceber que um homem que vivia em perfeita harmonia com Deus, pois o Senhor os visitava em toda a viração do dia, eles podiam desfrutar de tudo que Deus havia preparado, o lugar era de pureza, não havia morte, dor, doenças. Então a serpente, ela aparece, o próprio Satanás personificado na serpente, começam então a travar um diálogo, e o texto mostra que a mulher olhou para a árvore da ciência do bem e do mal, só que agora, depois de ter dialogado com a serpente, ela tem desejos, ela passou a cobiçar aquilo, ela foi atraída por aquilo que estava diante dos olhos. Por isso que a Bíblia diz em 1 João 2,16, que a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas é do mundo. A cobiça é uma poderosa estratégia de Satanás para deturpar, para tirar o homem do propósito de Deus. E essa cobiça muitas vezes ela vem através daquilo que olhamos, daquilo que vemos. O Salmo 101, versículo 3 diz: não porei coisas más diante dos meus olhos. Jesus diz em Mateus 6,22, a lâmpada do corpo são os olhos. Se os seus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se os seus olhos forem maus, o seu corpo terá trevas, será tenebroso. Então, o homem muitas vezes ele olha para aquela mulher e percebe que ela tem um jeito diferente, ela é elegante, ela tem um cabelo muito bem cuidado, ela é educada, está sempre cheirosa, tem um corpo formoso, e de repente ele já tem um monte de coisa ruim na cabeça. Ele deixou aquilo que ele viu contaminar a sua mente. Eu quero que você vá comigo para um texto de Provérbios, capítulo de número 6, eu quero te mostrar algo interessante. Você sabe que o sábio Salomão foi o sucessor de Davi no trono. Davi disse para Salomão: meu filho, seja homem, meu filho, seja temente a Deus. Se você buscar o Senhor, você vai achar, mas se você deixar, Ele também vai te deixar. Salomão foi o cara que escreveu Provérbios 4:23, onde ele diz: em tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, é dele que procedem as saídas da vida. Mas a palavra mostra um período de trevas na vida de Salomão, porque Deus havia proibido o seu povo de se relacionar com povos pagãos. E quando você lê 1 Reis capítulo 11, diz o texto que Salomão amou mulheres estranhas.
e as mulheres lhe perverteram o coração. Salomão vai viver períodos de trevas distante de Deus. Ele vai usar as riquezas que Deus o deu para construir templos pagãos. E é esse mesmo cara que escreve o texto que nós vamos ler agora, onde ele fala acerca do adultério. Livro de Provérbios, capítulo 6. Acompanhe comigo a leitura a partir do versículo de número 23. Está escrito assim, preste atenção. Porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida, para te guardarem da má mulher e das lisonjas da língua estranha. Aí ele diz: não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas com os seus olhos. Não cobices no seu coração a sua formosura. A Bíblia diz em Provérbios 31:30 que a beleza, ela é enganosa, ela passa. A mulher que é temente a Deus, essa será louvada. E você precisa entender que o escritor se retrata a mulheres, porque ele descreve a vida masculina, mas aquilo que se aplica às mulheres, se aplica aos homens também, porque o que está querendo ser ensinado, o que está sendo ensinado no texto, é exatamente o perigo da cobiça, que tem como atração aquilo que está diante dos olhos. Quando você lê Gênesis 39:7, diz o texto que a mulher de Potifar colocou os olhos em José, e então disse: deita-te comigo. Quando você lê 2 Samuel capítulo 11, versículo 2, numa época que aconteceu uma grande guerra, Davi se levantou tarde e andava passeando no seu palácio, e o texto diz que ele colocou os olhos numa mulher formosa à vista. Quando você lê Juízes capítulo 16, versículo 1, o atrapalhado em questão é Sansão. Ele colocou os olhos numa mulher prostituta. Então perceba, Sansão vai arrumar embaraço para a sua vida, Davi vai cometer o ato de adultério, como se não bastasse um homicídio. E o que o sábio Salomão está querendo mostrar é que o homem não deve cobiçar. E entenda, a Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 14, o seguinte: cada um é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria cobiça. Como assim? A pessoa que nunca fumou, que nunca foi escravo das drogas, que nunca teve dependência dessas coisas, dificilmente ela é tentada. Quem é tentado pelo cigarro? Aquele que fumou a vida inteira e depois de um tempo foi liberto. Quem é tentado pela bebida? Aquela pessoa que passou a vida inteira no boteco, a vida inteira escrava, a pessoa perdeu tudo, mas ela foi liberta pelo poder do Evangelho. Então, nós somos tentados por aquilo que nós desejamos. Cada um é tentado quando atraído, envolvido, seduzido pela sua própria cobiça. Depois de haver a cobiça concebido, dá a luz ao pecado. Dá a luz ao pecado. O pecado começa aqui. Não foi isso que Jesus disse? Aquele que se atentar para uma mulher e em seu coração cobiçá-la, já cometeu adultério com ela. Então, o adultério, ele não se limita ao ato, mas sim ao pensamento. Ou seja, não é necessário para ser um adúltero ir às vias de fato, cometer a loucura. Mas quando a cobiça ganha espaço em nosso coração, quando aquilo que está diante dos nossos olhos enche a nossa alma de vontades,
já é adultério. No seu coração, a sua formosura, nem te prendas com os seus olhos, porque por causa de uma mulher prostituta, se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça de vida preciosa. Tomará alguém fogo no seu seio sem que as suas vestes se queimem? Ou andará alguém sobre as brasas sem que se queime os seus pés? Assim será o que entrar a mulher do seu próximo. Não ficará inocente todo aquele que a tocar. Versículo 32. O que adultera com uma mulher é falto de entendimento. Destrói a sua alma o que tal faz. Ou seja, o adultério é tratado como um caminho da destruição. Como alguém que caminha a passos largos para uma ruína. Olha o versículo 32. Achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio nunca se apagará. Então, se você olhar desde Gênesis até Apocalipse, você vai perceber que o adultério é tratado com extremo e absoluto rigor. E tudo isso para que o homem olhe para a lei de Deus, para o sentido, para o espírito da lei, e a todo custo evite tropeçar neste pecado. Capítulo 7 ainda de Provérbios, versículo 6, está escrito assim: porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens, um jovem falto de juízo, que passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho de sua casa no crepúsculo, à tarde do dia, na escuridão e trevas da noite. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro, com enfeites de prostituta e astuto coração. Esta era alvoroçadora e contenciosa, e não parava em casa aos seus pés. Alguém está vendo um jovem caminhando, andando, e uma prostituta vai ao seu encontro, uma mulher espalhafatosa, uma mulher que tinha um coração astuto, vai ao encontro de um jovem que não tem juízo. E se você observar a sequência do texto, versículo 15 diz assim: por isso saí ao seu encontro, disse ela, a buscar diligentemente a tua face, e te achei. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até pela manhã. Alegremos-nos com amores, porque o marido não está em casa, foi fazer uma jornada ao longe. Perceba que ele está narrando uma mulher que, na ausência do seu marido, ela começa a procurar companhias, e ela encontra um jovem falto de juízo, e então ela começa a seduzi-lo, querendo atrair para sua casa. Então ela diz: eu já preparei minha cama, está tudo preparado, meu marido está longe, não tem hora para voltar. Ela tenta seduzir esse homem, anda à caça de vida preciosa. Agora olha o versículo 21. Seduziu-o com a multidão das suas palavras, com as lisonjas dos seus lábios, o persuadiu, o convenceu. E ele segue-a logo, como um boi que vai ao matadouro, e como louco ao castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço, e não sabe que ele está ali contra a sua vida. Ou seja, aparentemente é algo que gera prazer, emoções, que satisfaz a carne, que mexe com o ego. É algo que no começo é prazeroso, saboroso, mas que na verdade é um caminho que leva à morte.
O próprio Salomão, em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 26, ele escreveu: eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher, cujo coração são redes e laços, e cujas suas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus, escapará dela, mas o pecador virá ser preso por ela. Ele narra um fato, um episódio, onde uma vida preciosa destrói a sua alma, não sabe que está ali contra a sua vida, alguém que está querendo persuadir o seu coração, o convencendo a ir para algo que aparentemente pode ser agradável, mas que consequentemente traz uma ruína e uma destruição. É isso que o adultério faz. O adultério, ele destrói a reputação de uma pessoa. O adultério destrói famílias, traz ruínas para a vida dos filhos. E aí nós pensamos: não, tudo tranquilo, desse mal eu não sofro, eu mal saio de casa, é de casa para a igreja, não tem esse problema. E aí eu preciso parar um pouco e começar a incomodar a sua consciência, porque o mundo secular trata o adultério como se fosse uma coisa normal. Você pode pegar um livro, uma literatura, e começar a ler uma trama que termina uma pessoa largando o cônjuge para viver uma vida de amores com outra, mas a história está tão bem contada que chega a ser emocionante. Então ali você comete um adultério. O fim da novela das 8, das 9, das 10, onde acontece uma troca de casais, e um começou com um, termina com o outro que estava com um, termina com o outro, daqui a pouco está no terceiro, quarto, quinto casamento, e as pessoas se alimentam disso, elas têm um conceito, aquilo é errado, mas elas se alimentam dessas coisas. Aí você comete o adultério. Quando você começa a dialogar, a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Você começa a conversar com alguém que lá no passado você viveu uma história, e de repente um emotion, uma figurinha que parece ter um duplo sentido, parece que mexe com você a ponto de você perder o controle da situação. E você precisa entender que em nós há uma chama, e essa chama precisa ser combatida. E muitas vezes, intencionalmente ou não, nós jogamos nela combustível. E de repente somos incendiados, podemos chegar a uma explosão e acontecer um acidente grave. Uma grande tragédia. Eu queria que você parasse um pouco para pensar nisso. Eu não estou querendo dizer para você que é pecado você contemplar a beleza física de alguém, mas fixar os olhos e ter um olhar impuro, lascivo, é algo que pode te complicar. Aquilo que parece tão inofensivo, que aos olhos de uma sociedade corrupta é tão aceito, é tão natural, aos olhos de Deus é abominável. Por isso que Jesus está conscientizando a Suprema Corte Religiosa com os seus ouvintes. Jesus vai dizer: olha, vocês ouviram que foi dito, não adulterarás, mas eu tenho uma coisa a dizer para vocês. Qualquer que olhar para uma mulher, para um homem, para uma pessoa, e no seu coração tiver cobiça, algum intenso desejo ilícito, no seu coração, cometeu adultério. No seu coração, um pecado grave já foi cometido. A intenção de Jesus é tratar da pureza interior. Bem-aventurados são os limpos de coração. A ideia de Jesus é mostrar para eles como eles devem lidar com as imoralidades sexuais. Como eles devem lidar com os pensamentos impuros.
O que eles devem fazer quando a nossa consciência, ela nos remete a fatos da nossa trajetória no passado, a situações que nós vivemos, que até hoje mexem com a nossa estrutura. Então, depois de conscientizá-lo que a cobiça já é adultério, Jesus vai mostrar o que é que o homem precisa fazer. Porque, irmãos, às vezes nós não procuramos essas coisas. Às vezes nós não vamos atrás. Às vezes acontece, mas aquele perfume, aquele jeito, aquele bom dia, aquele gesto, aquele cumprimento, aquela saudação, já foi o suficiente para mexer com alguma coisa em nosso interior. E muitas vezes a gente fica pensando, será que é o que eu estou pensando? Será que foi isso mesmo que eu entendi? E muitas vezes, irmãos, nós tratamos esse tipo de sentimento, de sensação, como se fosse algo normal, corriqueiro, que faz parte do nosso cotidiano. E é exatamente isso que Jesus está confrontando. Jesus está querendo mostrar que esse acho, esse pensamento, esse será que é isso, tem que ser combatido com veemência. Tem que ser tratado com rigor. Porque às vezes tem aquelas paixões platônicas, não é isso que fala? E a pessoa sabe que aquela pessoa tem compromisso assim como ela. Mas parece que ela tem uma ligação de olhar. Parece que rola uma química, não é isso que as pessoas dizem? De modo que um se agrada com a presença do outro. E aí num dia em que um ou outro está vulnerável por causa das crises conjugais, parece que aquela relação oculta fica mais intensa. E aonde aquela chama se acende. E aí a mente começa a desenhar uma série de situações. E isso nos atrai. Dá luz ao pecado. Então Jesus vai ensinar como isso deve ser combatido. Volta lá para Mateus capítulo 5. Eu li muitos livros durante o dia, durante a madrugada, para preparar esse sermão. E eu digo a você que eu não quis acreditar. Mas eu li pelo menos 2 ou 3 que esse é o tipo de pecado que todos cometem. E eu não posso olhar para você e te julgar, te examinar, a fim de saber se você comete. Mas Deus conhece o coração do homem. Ele sabe. Ele conhece. O Salmo 139 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe o meu deitar, sabe o meu levantar. Tu conheces o meu entrar, o meu sair. Se eu tentar ir até as profundezas do Senhor, lá está. Aqueles pecados de estimação que parece que não ofende mais, que já não é mais tão agressivo, porque nós nos acostumamos com ele. Então parece que ele já faz parte da nossa vida, ele já tem um cantinho dele ali. E parece que ele não é mais ofensivo. E começamos a pensar que Deus nos conhece, Ele sabe que somos fracos e fazer o quê? Então Jesus vai mostrar a dimensão do problema quando no versículo 30, no versículo 29, ele diz assim: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Sabe o que ele está querendo dizer? Se o teu olho está te levando à cobiça, se você não consegue controlar o que vê, você vai ser controlado por aquilo que está diante de você. Se o teu olho te escandalizar, arranca. Pois é melhor você ser salvo sem um olho,
do que com o corpo todo ser lançado no inferno. E eu queria te fazer entender o que Jesus está querendo dizer. Jesus não está pregando a ideia da automutilação, porque senão, imagine a quantidade de pessoas que estariam aqui sem olho. Além do mais, nós poderíamos até arrancar o olho direito, porque esse olho nos fez tropeçar. Nós olhamos para aquilo que não deveríamos. Esse olho nos induziu à cobiça. E então nosso coração se encheu de intensos desejos ilícitos. Vou arrancar esse olho, pode cortar, resolveu. Mas o olho esquerdo também pode nos fazer pecar. O nosso olho esquerdo pode nos induzir aos mesmos desejos que o direito. Ou seja, a ideia de Jesus não é fazer ninguém ficar caolho. A ideia de Jesus não é fazer com que ninguém se mutile, tire a sua visão. A ideia de Jesus é ensinar o homem que o seu interior, que o seu coração, a sua mente precisa estar voltada para aquilo que o agrade, para aquilo que o glorifique, o exalte. A cobiça é um sentimento mundano. E eu disse aqui na reunião da manhã que o homem não convertido, ele tem a tendência de induzir aqueles que estão ao seu redor a cobiça. O pai, pelo menos durante a minha infância, eu vi muito isso. O pai dizia para o filho: olha filho, a menina está de olho em você. As pessoas nos meus dias de escola tinham esta convicção: quanto mais mulheres, melhor o cara é. E isso deturpa a nossa visão acerca da mulher. A pessoa que ela tem o seu primeiro contato com a intimidade, com a pornografia, ela tem a tendência de perder o controle, passando então a ser governado por isso. Então não consegue mais olhar para uma mulher, não consegue mais olhar para o homem com um olhar impuro, com um olhar puro, melhor dizendo. Ela sempre olha como um objeto de prazer. Ela olha para aquela pessoa como um símbolo sexual, porque os seus olhos estão contaminados, a sua mente está deturpada. E meus irmãos, eu sou de uma época que para você ver alguma coisa erótica, você tinha que passar a madrugada acordado. Hoje não. Hoje a sensualidade está na palma da mão. Basta um clique. Não precisa nem acessar site nenhum. É os grupos que as pessoas criam para compartilhar essas coisas. E eu sugiro que você se preocupe um pouco mais com aquilo que o seu filho tem assistido, com aquilo que o seu filho está vendo. Porque a tendência é que com o passar dos anos, e você sabe que existem projetos de leis que queiram dar orientação sexual às crianças, a tendência é que cada vez mais cedo, cada vez antes, esse tipo de contato visual chegue às crianças. A consciência deturpada, o homem então se torna escravo, dependente. O que tem de relações destruídas por causa disso não é brincadeira. E o crente, preste atenção nisso aqui, o crente é especialista em arrumar embaraço por causa disso. Porque ele vive uma vida distante de Deus, ligado intimamente a muitas pessoas. Ele se converte, conhece a Cristo, é solteiro. Ele tem o desafio de se guardar em pureza para o matrimônio. Ele tem o desafio de ter uma vida santa a partir dali. Só que ele precisa casar. E às vezes as pessoas até ficam: crente não pode demorar para casar. E aí a primeira que aparece, ou o primeiro que aparece, é esse, casa, e vai viver um tumulto a vida inteira. Porque casou com prioridade na cobiça. Eu falo isso para os jovens: presta atenção no que vocês vão fazer. Não pensa que o casamento é feito apenas disso. Porque o diabo é assim: se é solteiro, se é livre,
eles vai lá e faz mesmo, faz de dia, de noite, de tarde, toda hora. Quando você casa, ele trabalha para que essas coisas não aconteçam mais, para que ele tenha acesso de tentar pela vossa incontinência, como diz a palavra. Então, Jesus ele está mostrando como o homem deve agir, o que é que ele deve fazer, como ele deve proceder. Então ele dá dois exemplos. Se o teu olho te escandaliza, se o teu olho te faz tropeçar, então arranca ele. É muito melhor você ser salvo sem um olho, do que com o corpo todo ser lançado no inferno. E aí ele vai citar o segundo exemplo, versículo 30. E se a tua mão direita te escandalizar, corta. Com os olhos eu contemplo e a cobiça vem na minha mente, com as mãos eu executo. Com as mãos eu coloco em prática, com as mãos eu faço. Se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Jesus está falando de imputar. Agora, como é que você deve entender isso, irmão? Você é daquele tipo de pessoa que não consegue navegar na internet sem ver besteira? Não. Vai na tomada e puxa. Acabou esse problema. Você não consegue fazer uma pesquisa, você não consegue mandar uma mensagem, você não consegue conversar com alguém sem que aquela chama se acenda a ponto de você ficar alucinado de pensamentos ruins. Bloqueie esse contato. Não consegue mexer em redes sociais sem se corromper? Exclui todas elas, porque é muito melhor você ser salvo sem rede social do que você ter 1000 seguidores e parar no inferno por causa dessas coisas. Uma vez um moço chegou para mim e falou assim: pastor, ore por mim. Claro, meu filho, por quê? Estou viciado em pornografia. Eu falei: não, eu não tenho que orar, você tem que tomar vergonha na cara e parar de mexer com essas coisas. Por que eu vou orar? E você deve entender que Jesus está falando, se o teu olho te escandalizar, arranca. Jesus não está falando, ora para que eu faça uma obra na sua vida. Por isso que Jesus está ensinando que a ideia é ser radical, é cortar o mal na raiz. Não tem esse negócio de, eu estou orando, Deus vai fazer algo. Esquece isso, irmão. Tem coisas que você tem que ter atitude. Tem coisas que você precisa parar e ter uma ação. Existem coisas que competem a Deus, só Ele pode nos libertar. Hebreus 4,15 diz que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. A Bíblia diz em Romanos 8,26 que o Espírito de Deus nos ajuda nas nossas fraquezas. Mas tem coisas, irmãos, quem tem que resolver somos nós. E não adianta ficar falando, não, eu estou buscando. Não, sabe, Deus vai fazer a obra. Quando Deus tocar, eu paro, pastor. Esquece, irmão. Por isso que Jesus está falando, se o teu olho te escandalizar, toma uma atitude e arranca ele fora. Se a tua mão te escandaliza, te faz tropeçar, arranca ela. E joga para bem longe de ti. O que Jesus está dizendo? Sai de perto de tudo aquilo que perverte seu juízo. Foge da aparência do mal. 2 Timóteo 2,22. Foge dos desejos da sua mocidade. 1 Coríntios 6, 18, 19. Fugir da prostituição. Jesus está querendo dizer, irmãos, que contra as tentações, a cobiça, aquilo que nos faz tropeçar, muitas vezes nós não temos que oferecer resistência. Nós temos que fugir. Sair de perto. O teu olho te escandaliza? Não, cancela esse pacote, muda de número, cancela essa linha, não usa o WhatsApp, arranca a internet da sua casa. Porque não adianta nós termos posturas de crente, e impressionarmos as pessoas com o nosso dom, talento, as pessoas olharem para nós e dizer, esse aí é santo, mas Deus conhece o nosso coração. Quando Jesus fala de imputar, Jesus está falando de mortificar a carne. Eu não sei se você já ouviu falar isso.
O que é mortificar? Fazer morrer. É exatamente tirar a vida. Eu quero ler alguns textos com você rapidamente. Romanos 8,12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Sabe o que Paulo está falando? Aquilo que ele diz lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16, 17. Digo, porém, andai em espírito, e não cumpram as cobiças da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. O conceito que Jesus quer transmitir acerca da pureza é mostrar que o homem tem que estar o tempo todo ligado com as coisas de Deus. E qualquer vacilo, período de ociosidade, desocupação, pode ser o suficiente para a mente ser remetida a uma série de pensamentos que podem causar uma destruição. Por isso que em Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1, está escrito assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Aí ele diz no versículo 5: mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. O que é mortificar? Fazer morrer. E aí ele começa a falar a prostituição, a avareza. Olha o que Paulo escreveu no capítulo 11 de Romanos. Romanos capítulo 11. Aliás, capítulo 6, melhor dizendo, versículo é o 11. Está escrito assim, Romanos 6, 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, não governe, não domine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes nas suas cobiças, nas suas concupiscências, nos seus intensos desejos. Ou seja, não permita que o pecado governe você. Versículo 13: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A ideia de Jesus é mostrar, você tem que tratar com rigor tudo aquilo que coloca a integridade da sua alma em risco. Ponto. Porque se alguém chegar para você e disser assim: eu vi você contando uma mentira, você vai ficar desesperado. Imagina, eu não faria isso, eu sou servo de Deus. Mas quando você está num lugar onde ninguém está te vendo, você mente da maior cara lavada e não sente problema nenhum com isso. Nós temos temor de homens. Nós sentimos receio muitas vezes das pessoas ver as nossas falhas, os nossos erros. E muitas vezes temos uma vida diferente lá fora da que temos aqui. E passar pela nossa cabeça que alguém pode conhecer os erros que nós cometemos, perturba a nossa alma. Mas a questão não é essa, a questão é que Deus vê tudo. Então a gente precisa parar e pensar: não, peraí, eu olhei. Eu vi, eu olhei, eu dei aquela olhadinha para trás, chegou uma mensagem, meu coração, eu preciso tratar isso com rigor, eu preciso combater isso com veemência,
Eu não posso tratar isso como se fosse uma coisa normal. Se isso me faz tropeçar, eu preciso fazer alguma coisa para que isso esteja cada vez mais distante de mim. Isso é imputar, isso é mortificar. Mortificar os nossos membros que estão sobre a terra, é fazer morrer. Olha, eu tenho um desejo intenso, sabe, eu vejo aquela pessoa, então eu não vou ver mais. Não, mas eu vou naqueles lugares, mas se eu não for, as pessoas vão falar, que fale mal de mim. Mas o que eu preciso de fato é me livrar daquilo que coloca minha alma em risco, daquilo que pode prejudicar minha caminhada com Deus. Entenda, o pecado é um insulto contra Deus, e nós queremos manter uma aparência, mostrar por mão da direita, da esquerda, que somos santos, mas tem coisas que acontecem que nós toleramos, que nós deixamos passar batido, que não nos ofende mais como ofendia antes, que já não incomodam tanto. Por isso que eu mencionei o termo pecados de estimação, ou seja, eles já fazem parte da nossa vida, nós levamos eles para onde vamos, eles fazem parte da nossa rotina, e é isso que Jesus está dizendo. Você está esperando um hotel para se considerar adúltero? Não, só de você pensar, você já é adúltero. É isso que você está falando. Você está pensando que precisa tirar a vida de alguém para ser considerado homicida? Não, só de você se encolerizar com alguém, você já está provocando a morte. Você está entendendo como é que é difícil servir a Jesus? Por isso que ele vai dizer, aquele que quiser vir após mim, negue a sua própria vontade, tome consigo a sua cruz e siga-me. É o nosso desafio. O reino de Deus é tomado por esforço, irmão, e cabe a nós parar e olhar. Puxa, é um palavrãozinho só, é uma gíria, é um dialeto, eu falo desde a minha infância. Então você tem que amputar isso aí. É um pensamento só, porque às vezes, carência, sabe como é que é? Me liga, mas eu não saio, a gente só troca telefonema, só o máximo, um almoço. Corta isso aí. É só um grupo, pastor, de vez em quando é umas fotos, só daqueles que homem forte, musculoso, mas não tem nada. Corta isso daí, isso pode te custar a sua vida. Então, o que Jesus está falando é algo sério, e não é todo mundo que suporta ouvir isso não. Você precisa parar e pensar, talvez por isso, esse tipo de pregação tem se ausentado nos altares, porque o que a gente vê nos púlpitos das igrejas modernas é gente arrotando santidade para todo lado. Mas a Bíblia diz que o homem vê o que está diante dos olhos, agora Deus olha para o coração, cara. Eu sugiro que você faça o que Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, ele diz assim: examinai-vos a vós mesmos, e sabeis se permanecei na fé. Olha para dentro de si, como Jesus disse para os caras, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. É um conselho de amigo? Se o teu olho te escandalizar, se aquilo que você vê desperta em você um compulsivo desejo por aquilo que ofende a Deus, que insulta a Deus, irmão, seja radical, muda isso, para com isso. Tiver que mudar de emprego, mude. Tiver que desistir do negócio, desista. Tiver que mudar de casa, mude. Mas faça isso o mais rápido possível, e vai para bem longe disso, porque é melhor você perder algumas coisas nessa terra, do que ficar apegado a isso, e perder o bem mais precioso que Deus te deu de graça, que é a salvação. Jesus disse, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, e perder a sua própria alma. Toda a igreja fica de pé, por favor.